perguntas serão feitas, e uma delas é para o professor Ferreirinha. E eu peço, por favor, que a gente seja mais objetivo aí. O tempo acabou fugindo um pouco aqui do controle, por decorrência de algumas ocasiões, e a pergunta em questão foi feita pelo Antônio Miranda, certo? E a gente respeita, obviamente, a pessoa, o espaço e a liberdade do Antônio, né, Antônio Miranda. Aliás, não é nem uma pergunta, é uma afirmativa. A afirmativa dele é a seguinte: os evangelhos são do segundo século. Mestre, então quer dizer que os evangelhos, os autógrafos, eles não foram produzidos no primeiro século? É com o senhor, de forma objetiva aí para nós. O microfone está mutado. Professor Mestre Ferreirinho, o microfone do senhor está desligado aí, dá uma olhada, por favor. Estava. Sim, agora estamos ouvindo, pode responder. Ok, então vamos lá. Eu pensei que havia outra pergunta sobre Deus arrepender-se, mas vamos a responder essa pergunta do Antônio Miranda. O nobre Banzoli já apresentou um argumento que já quebra a ideia do Antônio Miranda quando ele falou das datações dos documentos antigos, como a história de Alexandre o Grande. Se você for pegar as obras de Platão, a República de Platão, se você for pegar a Teogonia de Isíodo, se você for pegar a história, a própria história dos romanos, resumindo, se você pegar toda a história antiga, a gramática, a linguística antiga, a filosofia antiga, as guerras antigas, a sociologia antiga, se você pegar tudo que for antigo, as obras antigas, você não tem nenhuma dessas obras manuscritos existentes do século em que tais obras foram realizadas. Então, o primeiro ponto é aí. A pergunta é uma pergunta infantil. Por que uma pergunta infantil? Porque se o fato de não termos os manuscritos significa que os evangelhos não foram escritos no primeiro século, então vamos jogar fora toda a história antiga da sociologia, da filosofia, da biologia que nasceu na Grécia, da biologia, da matemática que nasceu na Grécia, das guerras. Toda a história antiga ela tem que ir para a lata do lixo. Por quê? Porque não existe nenhum manuscrito datado dos tempos em que tais obras foram confeccionadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto além de não existirem documentos datados dos séculos em que tais eventos se deram, os documentos que existem são 200 anos depois, 400 anos depois, 1.200 anos depois. A Bíblia, o Novo Testamento, por outro lado, nós temos documentos, Papiro 52, 125, 25 anos depois do primeiro século. 25 anos depois do primeiro século. O que é que acontece, mestre Helder? Eu abri a introdução, agora eu vou dar a resposta. Resposta: que os evangelhos são do primeiro século, não se tem dúvidas diante da larga documentação. Clemente de Roma, ainda no primeiro século, já considerava os evangelhos como escrituras e em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Abre aspas para Clemente. Portanto, irmãos, sejamos unidos e abandonemos toda a arrogância, a vaidade, o exagero, a raiva e cumpramos o que foi escrito, pois o Espírito Santo disse: não exiba o homem sábio a sua sabedoria, nem o forte a sua força, nem o rico a sua riqueza. Acima de tudo, lembremos as palavras do Senhor Jesus, mestre em grandeza, paciência e tolerância, que nos falou: sede misericordioso, que receberão misericórdia. Perdoais, que serei perdoados, e o que fizerdes vos será feito. Quando derdes, vos será dado, como julgardes, sereis julgados. À medida que usardes, será a mesma usada para convosco. Clemente de Roma, 1 de Clemente 13, 1-3. Aqui Clemente cita Jeremias 9, 23 a 24, como inspirado pelo Espírito Santo. Em seguida, cita o Sermão do Monte, dizendo: acima de tudo, lembremos as palavras do Senhor Jesus. Portanto, se, dentro do contexto, os evangelhos não existiam e não eram inspirados,
e não eram escrituras, então os profetas também não eram, Jeremias também não eram. Inácio, escrevendo aos esmirniotas, cita o evangelho em pé de igualdade com os profetas. Abre aspas para Inácio. Vamos dar toda a atenção aos profetas, principalmente aos evangelhos, pois aí foi revelada a paixão e se consumou a ressurreição. Inácio aos esmirniotas, capítulo 7, verso 1. Fecha aspas para Inácio. Se os evangelhos não estavam escritos, os profetas também não. Os escritos de Paulo, tidos como os primeiros escritos e certos de serem do primeiro século, já consideravam os evangelhos como escrituras em pé de igualdade com as escrituras judaicas. Em sua primeira epístola a Timóteo, 5,18, o apóstolo dos gentios coloca Mateus 10,10 e Lucas 10,7 na mesma autoridade de Deuteronômio 25,4. Lá, Paulo diz, a escritura diz, não atarás a boca ao boi que debulha o grão, que está lá em Deuteronômio 25,4, e continua, e digno é o obreiro do seu salário, dizendo que a escritura diz as duas coisas. Onde diz, não atarás a boca ao boi que trilha o grão? Torá. Onde diz, e digno é o obreiro do seu salário? Lucas 10,7. Isso é Inácio, autor do primeiro século. Na segunda epístola de Pedro 3,16, seu autor coloca os escritos de Paulo como escrituras sagradas na mesma condição do Antigo Testamento. Deixa eu me alongar aqui. Papias já trabalhava aqui. Falava de Mateus, Marcos e João como autores dos evangelhos que trazem os seus nomes. Isso é Papias segundo Irineu. Agora vamos para provas documentais. Além de citações da patrística. Os manuscritos dão testemunho das antiguidades dos evangelhos. De todos os evangelhos, não existe um mais criticado que o evangelho de João. É justamente este o evangelho de documentação manuscritológica mais antiga. O papiro 52, 125 a.C., portanto, datado de 20 a 25 anos depois do apóstolo João. Essa forma fragmentada traz João 18, 31 a 33, do lado direito, e João 18, 37 e 38 no verso. Papiro 66, datado de 125 a 150 depois de Cristo. Traz todo o evangelho de João, com boa qualidade do capítulo 1 ao 14 e com algumas rupturas dos capítulos 15 ao 21. Ainda traz no título o nome do seu autor, Evangelho Catá Ioane, ou seja, Evangelho conforme João. Papiro 75, datado no final do segundo século, contém boa parte de Lucas e João, traz como título para o Evangelho de João o nome de seu autor, Evangelho Catá Ioane. Papiro 75 é um proto-códice vaticano. Irineu, o discípulo de Policarpo, que fora discípulo de João, testifica que João escreveu o evangelho que traz o seu nome. Em 173 a.C., o Diatessarão de Tassiano já compunha os 4 evangelhos. O Cano Muratoriano, final do segundo século, diz que o terceiro evangelho é segundo Lucas. Este médico o escreveu depois da ascensão de Jesus, quando Paulo requisitou como guia de viagem. O teólogo de Alexandria, Pantaneu, diz que, quando chegou à Índia, encontrou lá escritos cristãos que já possuíam o evangelho de Mateus, que eles foram dados por Bartolomeu. Não há Olha outro detalhe aqui. Além dessa gama de documentação em prol dos evangelhos escritos do primeiro século, não há testemunhas hostis em tempos contemporâneos destes documentos que neguem a autoria dos mesmos e de seus autores. Isto é, você tem uma larga gama de documentos e, na contemporaneidade de tais documentos, você não tem uma testemunha hostil, isto é, você não tem ninguém que escreva se opondo àquela autoria, dando a entender que, naqueles tempos, você tinha uma universalidade de tais escritos. Então, nós temos os pais das igrejas, nós temos os papiros, nós temos os códices, nós temos toda a documentação histórica. E os que negam isso não têm nada para apresentar. O que é que eles têm? Anacronismo histórico. O que é anacronismo histórico? Anacronismo é quando você vai além do tempo. Ou seja, hoje, 2000 anos depois, eles não têm nenhum documento da época negando essas autorias, mas eles dizem, não, mas não foi. Não foi por quê? Não foi porque a gente não quer que tenha sido. Mas e os documentos que estão aí afirmando tudo isso? Vocês têm alguma documentação da época contemporânea de tais escritos e das citações que o defendem? Não, a gente não tem não, mas a gente não quer que seja. A gente não quer que seja. Então, dizer que os evangelhos não foram escritos no primeiro século é desonestidade intelectual,
É uma porção de coisa que eu não quero falar aqui por respeito a quem fez a pergunta. Mas está aí, os evangelhos foram escritos no primeiro século. Se não foram, os argumentos dos tais anulam toda a história da literatura antiga em todos os ramos da ciência, quer humanas, quer exatas. Muito obrigado. Resposta, não é possível que depois dessa resposta ainda tenha ficado alguma dúvida sobre essa questão dos evangelhos terem sido escritos aí no primeiro século. Se o Adolfo Euclair não tiver nenhuma observação, eu vou passar para a próxima pergunta, que será dirigida também ao mestre Ferreirinha. Cara, na verdade, o que se vende muito, o Ferreira acabou aí de colocar muita coisa acerca de crítica textual. O fato é, poucas pessoas conhecem esse assunto, né? Esse, na verdade, é um assunto que chegou agora. No Brasil, ele já existe há muito tempo, já é estudado há muito tempo, mas ele chegou agora. E aí a gente percebe que muitas pessoas elas se aventuram a fazer certas críticas e desconhecem, que nem o Ferreira mencionou aí o papiro P125, né, que é do ano, o P75, que é do ano 125, se eu não me engano. Se você mencionar esse papiro para um ateu, ele possivelmente ele nunca ouviu falar, porque ele desconhece a ciência da crítica textual. E aí ele começa a fazer questões ou perguntas com desconhecimento de causa, né? Sendo que já foi respondido, ou que é respondido, ou que qualquer estudante de teologia que tenha feito um curso de crítica textual vai saber que olhe numa quinta edição revisada, ou num Nescreaund, onde está o nome desses papiros, a idade, o local que você encontra, ou dá uma olhada na internet. Só que para isso precisa do conhecimento da área e conhecimento de grego, coisa que boa parte dos ateus não tem. Isso é fato. Ainda Professor... tem observação, se me permitirem, os papiros de Oxtorrinco, que são do primeiro século, gente. Pelo amor de Deus, estão comendo o que esqueceram dos papiros de Oxtorrinco? Então, os ateus eles não estão observando isso. Crítica textual, manuscritologia, mandou lembrança para eles. Estudem, não é caro, não. Tem um livrinho chamado Texto do Novo Testamento, que não chega a R$40, entendeu? Você vai lá na Amazon, se você for Prime, chega em 2, 3 dias na sua casa e com frete gratuito. Não é pecado ler e nem vai fazer você deixar o ateísmo, né? Então, vai lá, cai para dentro.